Possivelmente você já escutou o seguinte: o uso de esteroide vai detonar o rim. Vamos entender essa situação? Será que isso procede ou será que isso é um grande mito? Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam esteroide. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva aí imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você, para poder te ajudar aí no seu conhecimento. Vamos lá, pessoal, vamos entender essa situação, mas antes de mais nada, eu quero deixar muito bem claro aqui com você que em nenhum momento a minha intenção com esse vídeo é fazer alguma apologia, falar que tá tudo certo, o uso de esteroide, que não vai te trazer problema, porque isso é uma inverdade. Eu simplesmente quero conversar a respeito de qual que é a relação de um hormônio esteroide anabólico androgênico, que é a testosterona e derivados da testosterona, com função renal. Será que tem uma melhora ou será que existe uma piora? Ou se tem uma relação neutra, né, com a função renal? Então vamos entender essa situação. O esteroide, ele tem um prejuízo direto sobre a função renal, no sentido de prejuízo da função renal? Não. O esteroide ele até poderia ter um prejuízo indireto na função renal. Mas como assim, Dr. Jorge? Entendi o que ele falou. Eu vou te explicar. O esteroide, seja testosterona ou derivados, em algumas pessoas, pensando até mesmo em pessoas que estão utilizando numa dose suprafisiológica, que são doses acima do que a pessoa produz, né? Pessoas que estão fazendo um abuso. É muito comum que algumas pessoas, não estou falando todo mundo, mas algumas pessoas vão cursar com aumento da pressão arterial. Existem alguns motivos para isso. Então, o esteroide, ao aumentar a pressão arterial, poderia ter um prejuízo indireto na função renal. Mas entenda que não é uma ação direta de prejuízo, é uma ação indireta. Pelo aumento da pressão arterial, né, sendo desencadeado pelo esse uso, principalmente no uso abusivo, ter o prejuízo da função renal. Só que eu quero conversar com você a respeito também de algumas melhorias que um paciente que tem prejuízo da função renal poderia ter com o uso de esteroide bem indicado, do ponto de vista clínico. Existem pacientes que vão ter o que a gente chama de doença renal crônica, que é aquele paciente que já não tem a sua função renal preservada, tem uma função muito baixa, que precisa de um tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal. Em alguns estudos, e eu vou deixar esses estudos aqui para você, mostram que quando esses pacientes recebem uma reposição de testosterona, esses pacientes que além de ter uma doença renal crônica vão ter uma deficiência de testosterona, ao receber uma reposição de testosterona, eles melhoram tanto a massa muscular quanto a sua qualidade de vida no sentido de saúde sexual. Porque é muito comum um paciente com doença renal crônica ter prejuízo na sua saúde sexual. Então esse paciente ele tem uma melhoria na sua qualidade de vida. Além disso, existem alguns estudos que mostram que pacientes pré-dialíticos, ou seja, aquele paciente que já teve um diagnóstico de doença renal crônica em estágios iniciais e está prestes a progredir para uma doença renal crônica em estado terminal, que vai precisar de um tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal, alguns estudos também mostraram que o uso de decanoato de nandrolona, que é a Decadurabolin que você conhece na farmácia, mostrou que esses pacientes demoraram mais para evoluir para doença renal crônica em estágio terminal. E é muito importante a gente pontuar que quando o rim ele é prejudicado, o rim tem várias funções, desde funções como clearance hormonal, desde funções como ativação da vitamina D na sua forma ativa mesmo, e também ele tem uma função hematopoética, de produzir um hormônio chamado eritropoietina, que vai atuar na medula óssea, aumentando o número de células vermelhas que estão relacionadas com o transporte de oxigênio. Eu sei que pode parecer muito complexo para você, se você não é da área, mas eu quero te explicar algumas coisas que acontecem quando uma pessoa tem um prejuízo renal.
Então ela cursa com anemia, já que ela não tem muita produção de série vermelha do sangue. Ele tem também o que a gente chama de osteodistrofia de origem renal, já que uma das funções importantíssimas da vitamina D é a reabsorção de cálcio para o osso. Então, como esse paciente que tem doença renal crônica não tem tanta vitamina D ativada, esse paciente é muito comum que ele curse com um osso mais fraco, e ele também tem perda de massa muscular, porque existe uma alteração do clearance de creatinina. Então, um paciente desse, quando recebe um hormônio muito anabólico, como por exemplo a decadurabolin, que é o decanoato de nandrolona, ele tem uma melhoria dos seus sintomas. Por quê? Porque o hormônio ele tem uma função anabólica, então ele tem sim uma melhora da massa muscular. Ele tem atuação no osso, então ele tem sim uma melhora da massa óssea, e ele também tem uma função hematopoietética, por isso que ele melhoraria a sua anemia. Então a gente consegue, através da utilização de um esteroide prescrito com receita médica, com indicação médica e acompanhado por um médico que domine esse assunto, ter uma melhoria de todo o seu quadro clínico. Então é extremamente positivo em alguns pacientes. Então o que eu quero te mostrar? Que vários pacientes que têm problemas renais poderiam ter benefício desse uso quando acompanhado por um médico que entenda desse assunto. Só que também tem alguns pontos que eu quero comentar com você. Quando nós vamos avaliar a função renal de um paciente, é muito comum que corriqueiramente a gente solicite um exame chamado creatinina. Por que de solicitar a creatinina? Primeiro, que é um exame barato. Segundo, que a creatinina é um metabólito, muscular, que não é nem reabsorvido, nem secretado pelo rim. Então ele acaba passando livremente. Então, como o rim, em alguns pacientes, esse rim vai estar prejudicado, a creatinina sobe. Então, é um marcador indireto para medir função renal. Então, se está muito alto, prejuízo na função renal. Só que em quem treina, é muito comum que os níveis de creatinina venham altos. Primeiro, pelo próprio treino. Segundo, que é muito comum os praticantes de atividade física fazerem o uso de creatina. Então, um dos metabólitos da creatina é a creatinina, que é usado para medição de função renal. Outra coisa também, homens têm mais creatinina do que mulheres. Pessoas mais velhas costumam ter uma creatinina mais alta. Então, o que eu quero te mostrar? Existem fatores pré-renais que não necessariamente refletem um prejuízo renal, mas que aumentam a creatinina. E um usuário de hormônio esteroide anabólico por uso recreativo, ele vai estar treinando, ele vai ter essas condições que aumentam a creatinina, mas não necessariamente refletiriam num problema renal. Então também é um confundidor ao analisar o exame desse paciente. Eu gosto bastante de, além de avaliar a clínica do meu paciente, eu pedir 2 parâmetros que são mais específicos do ponto de vista renal. Um deles é a dosagem de microalbuminúria e o outro é a dosagem de cistatina C, que são muito bem-vindos também nessa avaliação da função renal. Então, o que eu quero te mostrar? Porque pode ser que pareceu muito complicado para você, porque eu falei muitos termos técnicos, eu confesso, mas eu precisei te explicar dessa forma para te mostrar que diretamente o esteroide não tem um prejuízo na função renal, mas poderia ter um prejuízo por ação indireta, e pacientes que já têm prejuízo renal, que já têm doenças do ponto de vista renal, quando bem indicado, poderia ter essa melhoria do ponto de vista do uso de esteroide. Então é isso que eu quis te mostrar. De qualquer forma, pessoal, eu espero ter te ajudado, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder e te ajudar na produção de conteúdo. E mais uma vez, se você não está inscrito em todas as minhas redes sociais, se inscreva, me siga em todas as redes sociais, porque todo dia, através das diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de performance esportiva, saúde sexual, hipertrofia, emagrecimento, uso de esteroide,
todos esses assuntos que eu tenho certeza que você se interessa. Então, o link está aqui abaixo. Eu te espero nos próximos conteúdos e tchau, tchau.